Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra. O Santo Evangelho reportado por Mateus, por acaso foi aberto aqui no livro, mas vamos ler aqui no capítulo 12 do Evangelho reportado por Mateus. E vamos ler o parágrafo que começa no verso 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão até aqui. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este acontecimento narrado aqui por Mateus também foi narrado por Marcos e por Lucas. Portanto, foi um acontecimento notório no sábado, numa das sinagogas dos judeus. Tinha um homem que tinha uma das suas mãos, e Lucas, salvo erro, que era médico, especifica que era a mão direita, que era mirrada. Os nervos se encolheram por alguma enfermidade e a mão estava atrofiada, os nervos ali encolhida, mirrada. E sabemos, não é, irmãos, que normalmente uma pessoa que é destra, ocorrendo uma enfermidade desta, é muito difícil e, enfim, irmão, qualquer membro nosso, por pequeno que seja, se houver um acidente, é sempre um prejuízo para o corpo todo. E os judeus, ali estavam os doutores da lei, os fariseus, sabendo que ele vinha ali na sinagoga, o Senhor Jesus, e vendo aquele homem que, por certo, foi trazido a propósito, sabendo que Jesus viria, e eles anteviram que, havendo um problema, chegava aquele que fazia milagre, irmãos, e ia acontecer um milagre. Por isso, nesta manhã está aqui a palavra. Quem sabe alguém está apresentando diante do Senhor a sua necessidade, a sua causa, alguém na família. Poderoso é o Senhor, irmão, para fazer obra, fazer milagre.
O Senhor nosso Deus é Deus de milagre, glória ao nome do Senhor. E também o seu Filho, irmãos, que veio para o maior milagre de Cristo, trazer a salvação, a esperança da vida eterna para quem nele crer. Mas aqui, e no início principalmente, irmãos, para que todos vissem nele que era o Messias enviado por Deus, estavam ali. E entre eles, com bastante, irmãos, espíritos que possuíam a mente daquelas pessoas contra o Senhor, eles estavam antevendo o que ia acontecer e já começaram a dizer: vai ferir a lei de Moisés, que dizia que no sábado não se podia fazer trabalhos, muitas coisas, irmãos, no sábado, se alguém fizesse, poderia ser apedrejado. E eles então, para fazer, irmãos, um plano ali de traição e pegar o Senhor perante as pessoas, fazendo alguma coisa que a lei proibia, já se anteciparam e perguntaram para o Senhor: é lícito curar nos sábados? A lei permite, de acordo com a lei, é possível. Mas Jesus conhecia a lei de Moisés em todos os seus detalhes. E havia um ponto lá no Deuteronômio, no Levítico, onde se repetia as leis, que o possuidor de animais, como uma ovelha, se num dia de sábado ela caísse num buraco, numa cova, para salvar a vida do animal, o dono poderia fazer o trabalho que fosse necessário: cavar, amarrar, puxar, curar, levar para algum lugar. Todo o trabalho para salvar uma ovelha era permitido pela lei. E o Senhor então perguntou para eles: qual de vocês é o homem que, tendo uma ovelha, e se ela cai numa cova num sábado, não a tirará? Como diz aqui, irmãos, ela caiu numa cova, não lançará mão de tudo que for necessário fazer para a levantar, para a retirar dali? Pois quanto mais vale um homem, um ser humano, do que uma ovelha. Por consequência, e ficou muito claro isso, irmão, para todos que ouviram na sinagoga, é lícito fazer bem no sábado. E olhou para o homem e deu a ordem: estende a tua mão. E aquela mão, irmãos, ressequida, voltou à normalidade como a outra, movimentando. Glória ao nome do Senhor. E ali eles não tiveram o que fazer, irmãos, pois o Senhor mostrou muito, de uma forma muito clara, muito justo, que não estava ferindo a lei de Moisés, estava cumprindo a lei do amor, a lei da libertação, a lei, glória ao nome do Senhor, irmãos, que ele veio trazer. Na verdade, não trouxe lei, mas trouxe a graça, glória ao nome do Senhor. E assim, irmãos, os fariseus ficaram furiosos, e diz aqui a palavra: saíram e formaram um conselho, quer dizer, uma reunião, se reuniram em conselho contra ele. E neste conselho, que começa com inveja, com ciúmes, já parte para o ódio, e dentro daquele ódio que os tomou, combinaram de matar o Senhor. Por isso, irmãos, que Deus nos guarde de toda inveja, de todo ciúme, e isso pode gerar algum ódio no coração de alguém. E o ódio antecede o espírito de morte, irmãos, ou para quem a pessoa odeia, ou para a própria pessoa cheia de ódio. O ódio, a inveja, o rancor, a ira, todas essas coisas, irmãos, causam muito mais males
para a própria pessoa do que para aquela pessoa que a quem tem ódio ou inveja está dirigindo, irmãos, essa carga negativa. A carga negativa é mais prejudicial para quem a possui. Por isto, irmãos, bem-aventurado quem ama, quem perdoa, glória ao nome do Senhor. Quem tem a reconciliação sempre pronta, faz bem para quem é perdoado, mas faz muito mais bem para quem perdoa. Se tem alguém que está com alguma causa semelhante na família, na sua congregação, na sua vida, irmão, perdoa. Irmã, perdoa. Você vai ficar bem. Você vai ficar abençoada, abençoado por Deus, porque os odiosos, os iracundos, irmãos, o espírito da morte está perto. Aqui o espírito da morte rondava para matarem o Senhor. Olha onde chegaram. E o Senhor soube disso, diz aqui a palavra, irmãos. O Senhor, sabendo disto, ou sabendo isso, retirou-se. E a multidão o acompanhou, uma grande multidão de gente. E quem acompanhou o Senhor foi beneficiado, tendo algum problema, porque diz aqui que o Senhor curou a todos que tinham necessidade de ser curados. E os que seguiram Cristo estavam com a libertação, com o amor, com a salvação, com a paz. E os que ficaram entre os fariseus ficaram se remoendo, irmãos, cozinhando no ódio, na ira e naquele sentimento de morte. Irmãos, estejamos com o Senhor. Num certo lugar ele fez uma pergunta: de que espírito sois? Porque João e Tiago estavam querendo orar igual Elias para descer fogo dos céus sobre uma aldeia de samaritanos. De que espírito vocês são? O meu não é esse aí, não. O Filho do Homem não veio para matar, atacar fogo em ninguém, não. Veio para curar, libertar e salvar as almas. Mas, irmãos, os que ficaram com os fariseus, ficaram ali naquele ódio, irmãos, mortal. E Deus lá do céu, está escrito aqui a palavra, irmão, se cumpriu o que Deus, pelo ministério de Isaías, cerca de 6 séculos antes, já havia posto na boca de Isaías e na pena da escrita do livro de Isaías também, irmãos, que o seu servo que ele enviaria, que seria o servo, que era o Filho de Deus, mas se fez homem, e se fez na qualidade de servo. Servo é sinônimo de escravo, irmão, mas ele desceu a essa baixeza para nos salvar. Glória ao nome do Senhor. Então, Deus viu-se cumprindo aquilo que ele já havia dito, porque também para Deus, irmão, não há século nem milênio, é a eternidade. Nós estamos aqui, temos segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, séculos e milênios. Mas para Deus ele está num outro plano, no plano da eternidade. E o que era, e o que é, e o que será, está no mesmo plano para Deus. E ele então viu cumprindo aquilo que ele já tinha falado para Isaías. Olha aí o meu servo, que eu escolhi. O meu amado, em quem a minha alma se compraz. Minha alma tem prazer, pois já pus sobre ele o meu espírito, anunciará aos gentios o juízo. Deus amou a atitude do filho, irmãos, que deixou os complicados, os problemáticos,
se afastou deles, glória ao nome do Senhor, não contendeu, não buscou, irmãos, confronto, mas saiu de perto. Irmão, irmã, não busque confronto. Tem que acertar alguma coisa certa. Glória ao nome do Senhor. Mas sem confronto. Me falou uma, eu vou falar duas. Me fez um mal, eu também vou fazer 2 males. Não lute com esta arma, que não vai ter vitória. Ame quem às vezes te prejudicou. Esta arma do amor é de Cristo. E Cristo, quando perguntou para Tiago e João, de que espírito sois? Eles caíram na realidade, irmão. Eles não podiam ficar na lei do talião, de dente por dente, olho por olho, nem querer que desça fogo e consuma, mesmo que seja um malfeitor, porque o Senhor veio para salvar quem estava perdido e trazer juízo para quem não tem juízo. Olha, irmão, o que está escrito aqui. Glória ao nome do Senhor. Olha aqui o Deus falando do Filho. Eu tenho prazer, eu amo este meu servo que escolhi, pois ele não reclama, ele não contende, não vai ao encontro para contender, não fica reclamando, não se ouve pelas ruas a sua voz. Então, irmãos, ele veio para anunciar aos gentios o juízo. E no último verso diz, e no meu nome, ou melhor, até no penúltimo verso diz assim, que ele iria trabalhar na sua missão até fazer triunfar o juízo. Irmãos, às vezes entendemos, com respeito a juízo, que é o julgamento, o juízo final, condenação. E quando se fala do juízo, é bom que venha a condenação sobre este aí, pois fez isto e mais aquilo. Mas, na verdade, irmãos, o anúncio de Cristo aos gentios foi para que eles adquirissem juízo. Ou, em outras palavras, mais claras ainda, criassem juízo. Os irmãos sabem que uma pessoa que faz uma loucura ou faz um ato perigoso que pode causar males para si e para outros, todos falam, esse homem não tem juízo, essa mulher não tem juízo de ter feito isto. E realmente faltou juízo. E Jesus veio para trazer juízo a quem estava fazendo loucura. Glória ao nome do Senhor. Permita a Deus, irmãos, que por esta palavra, alguém que está prestes a tomar uma decisão ou fazer algum ato, agora eu mostro a capacidade que tenho, agora eu vou apelar, agora eu vou fazer justiça com as minhas mãos. Não faça isto. Permita que esta palavra traga juízo em ti, servo de Deus, serva de Deus, para agir dentro da lei do amor, dentro da graça do Filho de Deus, irmão. Porque aquele que ama a obra do amor, irmãos, resolve. Mas aquele que às vezes executa, pode acontecer de que piore a situação. Então, irmãos, sobre Cristo, não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que ainda fumega, até que faça triunfar o juízo. E assim, irmãos, aquele exemplo daquele homem trouxe para ficar registrado na palavra, irmãos, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Irmãos,
estes conselhos tão santos e profundos aqui. E a obra que Cristo fez com o homem da mão mirrada, irmãos, pode se repetir hoje por alguns lugares, e muitos que estão ouvindo esta palavra. Nós também, irmãos, podemos estar perfeitos ao nosso ver e mesmo fisicamente, mas pode ser, irmãos, que num sentido figurado tem alguém que encolheu a mão. A mão, irmão, é sinônimo de trabalho. Os irmãos vejam que mão de obra quer dizer o trabalho. E realmente é com as mãos que se trabalha. Seja um trabalho de casa, seja um trabalho escolar, seja um trabalho de eletrônica, de mecânica, enfim, irmão, é uma infinidade. Até mesmo o trabalho da internet acaba sendo a digitação, são as mãos. Mesmo uma cirurgia, irmãos, delicada em neurônios, ainda que alguém use um mouse para a laser ir num pontinho, mas é a mão do cirurgião, é a mão de obra. A mão é importante, irmão. E quem sabe alguém é um músico, é alguém do ministério, é um irmão que trabalha na porta, uma irmã da obra da piedade ou da porta, e por algum motivo, irmão, porque o inimigo, ele joga confusão, ele sempre está lançando tropeço diante do caminho dos servos de Deus, e pela tristeza, ou porque se sente humilhado, humilhada, fala, eu vou retirar minha mão, eu não vou ajudar mais, eu não vou trabalhar mais naquilo que pediram para eu trabalhar, e encolhe a mão. A mão de obra tua na obra está encolhida, irmão, está encolhida, irmã, mas nesta manhã é a palavra entre nós. Estende a tua mão à obra, glória ao nome do Senhor, faça a tua parte com alegria, com amor, e o Senhor também olhará do céu e vai também admirar. Olha lá o meu servo, olha lá a minha serva, está me dando prazer a atitude dela, a atitude dele, fugindo da contenda, da murmuração, da encrenca e indo para um lugar de tranquilidade e de paz, que eu vou fazer obra ali naquele lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, alguém que fez este propósito, retiro a mão, não ajudo mais, não compartilho, eu vou me encolher. Não, a ordem da palavra é estende. Estende a tua mão. Trabalha, que vai ter recompensa do teu trabalho. E o trabalho do Senhor continua, irmãos. Ele continua. Não contende, não reclama. Ninguém ouve pelas praças ou pelas ruas a reclamação. Se tem alguém que gosta de ir aqui, ir lá, vai fazer uma visita no irmão, mas vai lá para falar mal do outro ou contar reclamação ou problema. Irmão, para com isto. O Filho de Deus não ia reclamando nem falando nada. Ele fugia da contenda e buscava a paz. E você faça igual e Deus te abençoará. E ele continua trabalhando, irmão. Não esmagando, esfarelando, virando adubo ou virando ração para animal, a caninha do trigo que foi quebrada pelo boi. O Senhor não veio para acabar de estragar, não. Ele veio para reconstituir, irmãos. Aqui o que diz, olha, não esmagará a cana quebrada. Na lavoura, normalmente era do trigo, aqui não se refere à cana de açúcar, que é de clima tropical, mas lá no Oriente Médio, essa cana era a caninha da planta do trigo, que é semelhante ao nosso arroz, e às vezes o boi pisava e a caninha quebrava, e lá dentro estava formando um cacho de trigo, com uns grãozinhos, como que embrionário ainda.
para ir se formando até sair para madurar. Mas se o boi pisa, quebra. Um lavrador que não quer muito trabalho, ele arranca, esfarela, como diz aqui a palavra, esmaga, para virar ração para o boi mesmo. Mas o lavrador, irmão, que é zeloso, fala, tem aí dentro um cacho de trigo que poderá ser útil, matará a fome do meu filho ou de alguém. Endireita a cana quebrada, é possível isso, irmão. Pega uma estaca, põe paralela, pega um cipózinho, uma imbira, irmão, no campo se diz assim, amarra acima da quebradura, abaixo da quebradura, ali junto com a estaca, e aquele cachinho que estava se formando e que dobrado não tinha circulação da seiva e ia morrer certamente, agora endireitado, irmão, ele vai continuar a ter circulação, a ter a seiva, e vai vir o cacho granado, a espiga, ou melhor, o grão granado na espiga, que servirá de alimento. Quem sabe, o trabalho do Senhor continua. E esta palavra, alguém que o inimigo, não o boi, mas o inimigo te pisou, ou você se sente quebrado, minha fé quebrou, a minha alegria quebrou, acabou o meu prazer, você está como que encurvado, mas esta palavra hoje seja uma estaca na tua vida, laços de amor te amarrem a Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor, para que a tua alma respire, não pereça, mas se salve na volta de Cristo. Glória ao nome do Senhor. E isto Deus tem se usado também do ministério, irmão, e tratar casos também com amor, para que alguém que está morrendo não pereça, não vire farelo, não seja esmagado, mas seja reconstituído e restituído. Que a palavra de Deus seja um bálsamo restaurador em alguma cana quebrada. E ele não veio, o servo, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, não veio para acabar de apagar o morrão que fumega. Irmãos, são termos às vezes um pouco difícil de alguém à primeira vista entender bem. Mas, irmãos, o que está escrito aqui e o que acontecia, o morrão, como a claridade, as lâmpadas naquele tempo eram através de candeias, como uma lamparina de algum tempo atrás ainda, até recente, no passado recente, tinha as lamparinas. E nesse tempo eram as candeias, mas o princípio é o mesmo. Um vaso contendo um combustível, normalmente era o azeite de oliva, um chumaço de lã ou de algodão mergulhado, que formava um pavio. E aqui fora, então, punha fogo e acendia, puxando ali, irmãos, por condução normal mesmo, o combustível e iluminava. E assim, irmãos, acontecia que usa hoje, usa amanhã, mais adiante, esse pavio vai formando um torrão, um carvão duro, que já não deixa passar mais o combustível. E em vez de ter luz, ter uma boa chama que ilumina, fica aquele morrão, que é um carvão, que não produz luz, e pior, produz fumaça preta e empreteja o forro, empreteja. Irmãos, na minha infância eu me lembro, fazia tarefa de casa com 7 aninhos, com a lamparina. Perdoem, mas até as narinas ficavam pretas da queima do querosene. Então preteja tudo, irmão. E Jesus, ele veio, essa candeia já está com um morrão grande aí, acabar de apagar isso, tirar para lá, acabar com isso aí. Não, ele não veio fazer isto, irmão, apagar definitivamente o morrão que está
fumaciando, fumegando. E o que Cristo veio fazer, irmãos? O que os sacerdotes faziam. O que Samuel aprendeu a fazer de menino. No templo tinha a iluminação por essas candeias. E sempre um ou outro, um grande número de luminárias dessa natureza que tinha um morrão fumegando, que pretejava a parede, enfeiava o templo, se bem que ainda era na tenda na época de Samuel. Mas existia uma tesoura grande que se chamava espevitadeira, irmão. E era de ouro, porque o trabalho era nobre. Um cabo comprido e a tesoura quase que normal, pequena lá na frente. Mas com um braço enorme dessa alavanca, a força era grande lá. Cortava o morrão que fumegava, depois com cuidado puxava o pavio e a luz brilhava nova outra vez. Glória ao nome do Senhor. Baseado nisto, irmão, o que Cristo veio fazer era o que os sacerdotes faziam nas lâmpadas que fumegavam. Restaurava, jogava fora o carvão, o que não servia, mas reavivava. Permita a Deus que esta palavra hoje, irmão, seja uma espevitadeira espiritual na vida de alguém. O Senhor vai tirar de ti o que não é bom, mas a luz que em ti há vai voltar a brilhar em nome do Senhor Jesus. Ele não veio para lançar fora, ele veio para trazer vida, para reavivar. Glória ao nome do Senhor. O que não é bom vai para um lado, mas o que é bom que há em cada um de nós, irmão, é renovado, é abençoado. Alguém que estava agindo de uma forma que não era correta, cometendo ou pretendendo cometer alguma loucura, permita a Deus que esta palavra traga juízo, a começar de mim e a todos que estão ouvindo esta palavra. Tenha juízo, não retire a tua mão, estenda a tua mão, trabalhe pela salvação da tua própria alma, trabalhe pela salvação da tua família. E você que o Senhor deu alguma responsabilidade na obra, lança a tua mão na obra e o Senhor vai prosperar. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui somente. Amém. Glória a Deus.
Queridos irmãos, esta é a primeira carta que Paulo escreve aos irmãos que viviam em Filipos, quando o Evangelho estava em crescimento. Deus havia feito uma grande obra, e o povo, os irmãos que ali estavam servindo a Deus, precisavam de ser sempre aconselhados para que eles pudessem manter aquilo que haviam já recebido de Deus e agregar mais conhecimento, agregar mais virtude, para que eles pudessem vencer os males que já haviam naquele tempo. Isto porque a obra de Deus, ela foi combatida desde quando o Senhor fez a primeira, que foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. Desde esse tempo, quando o adversário de Deus foi manifesto e lançado aqui a esta terra, seu objetivo único foi desfazer as obras de Deus, que sempre foram e são obras do bem, e colocar as suas obras, que eram as obras do mal, porque nele ou dele emanam todas as forças malignas. E assim, irmãos, isto veio durante, não sabemos, nem podemos imaginar o tempo, a duração, que é impossível para nós termos condição, mas sabemos que, segundo a Escritura Sagrada, que nós cremos em tudo que contém neste livro sagrado, dado por Deus, que são verdadeiros, de modo que sabemos então a obra de Deus que começou quando abençoou o homem a sua imagem e semelhança. Na viração do dia, o Senhor Deus estava ali com ele, então não faltou, irmãos, trabalho do adversário para impedir que este relacionamento com o homem prosseguisse. E de fato, ele veio de uma forma súbita, conseguiu enganar a Eva e Adão, e consequentemente nasceu o pecado que deu origem à morte. Então Adão e Eva, e ali os que existiam possivelmente, não sabemos, mas estes tornaram-se mortais, porque não eram antes. Deus não havia feito-os para que morressem, mas para que vivessem sempre. Mas uma vez descumprido o mandado de Deus, então originou a morte. Que disse Deus: dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente morrereis. E não era fruto de vegetal qualquer, uma fruta de uma árvore qualquer. Isso era o sentido, irmãos, que o Senhor deu de ser escrito, figurando então o alimento que viesse de forma estranha, ou seja, da origem do mal. Pois esta árvore do bem e do mal, esta árvore, ela representa aquele que trouxe o pecado. Então, esta árvore, produzindo o seu fruto, fez com que caíssem na desobediência, descrendo no que Deus disse, porque disse Deus: o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Mas o adversário chegou e perguntou, e Eva disse: não, de fato, o dia que nós comermos desta árvore, do fruto dela, certamente morreremos. Esta árvore era o próprio adversário que estava ali falando, na figura de uma serpente. Mas ela acabou sendo convencida pelo tentador e aceitou, creu então. Não comeu uma fruta de uma árvore vegetal, mas comeu espiritualmente, aceitou a proposta do adversário, porque ele disse: não, certamente vocês não morrerão. É que o dia que vocês provarem isto, era a fruta que ele estava dando, a sua palavra. Então vocês vão ser iguais a Deus. Então entrou na mulher, irmãos, o que estava nele, era a vaidade, querer ser igual a Deus. Ela aceitou,
pecou e o seu marido também. E daí se originou então o pecado e consequentemente a morte, que se estendeu a todo o ser humano. Agora, na graça do Senhor Jesus, ficou somente a morte física, o corpo, que perdeu a imortalidade, mas o espírito, para que ele seja conservado na eternidade, para viver sempre com Deus. Deus primeiro deu a lei a Moisés, para o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus. Mas a lei não teve suficiência para que o povo se apartasse do pecado, então não produziu o esperado. E Deus sabia disso, haveria de enviar o seu próprio filho para poder então criar um caminho de volta àquilo que havia perdido, ou seja, o homem, o ser humano voltar a Deus. Não era através da lei, mas agora através da graça de Jesus Cristo. E Paulo estava aqui contente, porque em Filipos eles haviam aceitado o Evangelho, irmãos, e cooperavam, eles ajudavam, faziam de tudo para que o Evangelho, como a Irmandade sabe, quer dizer boas novas. E coisas boas procedem de Deus, coisas más não procedem de Deus. Então, boas novas são novidades de coisas que fazem bem. A Irmandade feliz contribuía, não com dinheiro, mas contribuía com obras, com esforço, com orações, com comunhão e dedicação em agradar a Deus, fazendo isto então, irmãos, cooperação para que esta graça multiplicada por muitos alcançasse a humanidade. Este era o propósito do apóstolo e de Deus também. O propósito do apóstolo terminou quando terminaram os seus dias. O propósito de Deus não terminou, porque Deus é eterno. A fonte da vida está no Senhor Deus. Então não terminou. Aquilo que Deus deu de Paulo fazer para os filipenses prosperou até um certo tempo, depois minguou e acabou. Por quê? Porque o trabalho do tentador foi com persistência, até que conseguiu convencer os cooperadores de deixar de contribuir espiritualmente. E não houve mais evolução. Foi diminuindo. Quem for hoje, a antiga Grécia, era uma cidade da Grécia hoje, ela pertence, não mais à Grécia, parece que pertence à Turquia. Mas quem for lá não vai encontrar mais cooperadores do Evangelho nos moldes como Paulo havia descrito ou escreveu aqui. Os irmãos, vejam que Paulo e Timóteo, eles diziam assim, que eram servos de Jesus Cristo. E ele escrevia então aos irmãos que estavam em Filipos, para os anciãos, que eram os bispos, e também os diáconos. Os irmãos, vejam que a obra tinha prosperado. Tinha anciãos, tinha bispos, e tinha os que cooperavam com os anciãos, e tinha irmandade que cooperavam no Evangelho. E ele falava assim para eles, olha, eu desejo para vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E eu estou feliz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu lembro de vocês aqui. Eu fico contente, eu agradeço a Deus. E nas minhas orações faço sempre com alegria menção de todos vós nas minhas súplicas. Por que eu faço menção? Eu peço a Deus que vocês continuem cooperando no Evangelho, como desde o dia que vocês começaram até hoje. Até hoje, vocês não diminuem, não desistiram, continuam batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. E eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a obra em vocês vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Olha a certeza que ele tinha, irmão. Ele estava acertado que se eles fossem fiéis, o Senhor ia dar graça deles aperfeiçoarem-se até quando Jesus Cristo voltasse. E tenho também justo sentir de vocês todos, porque eu retenho todos vós no meu coração, porque vocês participaram da minha graça, isto é,
da dispensação de Deus em mim, inclusive nas prisões que eu tenho sofrido, e na confirmação do Evangelho. Ele tinha muitas saudades dos irmãos e dizia assim, que pedia a Deus que a caridade que estava nele abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E este pedido, então, ele fazia aqui, irmãos, uma conclusão, justificando. Eu peço isso para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, sem dar escândalo algum, até o dia de Cristo. Vocês, se aprovarem isso, serão cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, tudo isso que ele falava, ele queria que abundasse, que crescesse neles o conhecimento pela caridade, pelo amor a Deus, o conhecimento, a comunicação de Deus neles. Esse conhecimento não era conhecimento da Escritura, até porque a Escritura que eles tinham naquele tempo era a lei de Moisés, Torá. E depois, algumas cartas que o apóstolo. Não era como nós que temos várias cartas aqui, olha, revelações, tal. Eles não tinham tudo isso, mas o pouquinho que tinha, não era isso que Paulo se referia. Esse conhecimento era a comunicação de Deus nos corações daqueles irmãos. Porque quando Deus se comunicava com eles, acontecia alguma coisa. Um exemplo. Os irmãos estão vendo essas luzes acesas aqui? Elas só estão acesas porque alguém deu um toque do disjuntor, a corrente não chegava. Quando ligou, imediatamente, não dá nem para imaginar o tempo, deu um toque aqui, a luz acendeu. É este toque que nós precisamos de Deus. Quando o Senhor toca em nós, acende a luz de Cristo em nós. Então começa o conhecimento. Por isso que a Irmandade veio aqui hoje. Vocês não poderiam estar levantando agora da cama? Certamente foram dormir tarde, onde sábado sempre se dorme um pouquinho mais tarde. Talvez tivesse ou alguém levantado e levado as crianças à reunião de jovens e menores, mas a maioria estaria tranquila, descansando. Mas vieram aqui levantados sim, irmão que veio de longe. Por que isso? Porque quer aumentar o conhecimento. Não é isso, irmãos? Queremos aumentar o conhecimento. E não é conhecer o irmão Douglas, conhecer o servo de Deus que veio orar. Esse conhecimento é humano. É conhecer aquilo que está escondido em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que nos é revelado pela comunicação de Deus. Pelo conhecimento de Deus traz a ciência, a sabedoria. E a gente vai adquirindo virtude para cooperar. Fazer com que cada vez mais desça dos céus a graça do Filho de Deus. Bendito seja Deus. Isso ele pedia. E olha aqui, irmãos, o que ele escreve aqui? Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Os irmãos, sabe quem é que não aprova aquilo que é excelente? Excelente é melhor do que coisa boa, não é? Tem coisa que é boa. Por exemplo, tem água, é uma água boa. Mas tem água que é excelente. É muito mais do que boa. Por quê? Porque além de ser fresquinha, branca, cristalina, incolor, ela tem os sais minerais. Porque tem água que é muito bonita, mas não tem sais minerais que nos dê saúde e vida. Ela molha o corpo, mas não alimenta. Porque a água que é natural, ela tem todos os nutrientes naturais da água, que é potável e assim por dentro, ela nos faz bem. Bendito seja o Senhor. Então, pega, por exemplo, uma pessoa que deu juízo, uma pessoa louca que anda pela rua, não conhece mais ninguém. Então, ela não aprova aquilo que é excelente, nem coisa boa para ela, tudo é igual. É igual ao animal. Como está escrito em um dos provérbios, se não me engano, em Provérbios.
que as feras, os leões, por exemplo, eles pisam em cima da riqueza, não quer dizer nada, porque ele não tem revelação do que vale o ouro e as pedras preciosas. Então ele anda em cima daquilo, não é nada. Mas o homem que tem ciência, ele não só procura aqui na flor da terra, como ele vai buscar lá no fundo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem ciência. Então ele aprova aquilo que é excelente. Então, irmãos, aquele que busca pedras preciosas, dá para ele um caco de vidro, ele olha e joga fora, porque ele conhece o que é excelente. Então os irmãos vejam que tem anéis, bijuteria, que eles fazem aquelas pedras, coisa mais linda, verde, azul, vermelho. E nós que não conhecemos, nós, que coisa mais linda. A gente aprova e não é excelente, é vidro, é plástico. Mas aquele que conhece, pegou na mão e não solta mais, porque ele sabe aprovar o que é excelente. Quando o crente aprende a provar aquilo que é excelente, ele não lança fora mais o conhecimento de Jesus Cristo. Não deixa mais de orar, não deixa mais de meditar no Senhor, de meditar na palavra. Não esquece de Deus, que Ele sabe o que é excelente. Aquele que perdeu o paladar, perdeu o jeito, não enxerga mais, então tanto faz dar uma coisa como outra na sua mão, que ele não conhece. Mas bem-aventurado quem veio aqui aprimorar o seu conhecimento para não rejeitar o que é excelente de Deus. E será que nesta manhã, o Senhor Deus não gostaria de manifestar em nós a excelência? Um exemplo, mas é exemplo do que está escrito aqui. Quando Jacó estava já no fim da vida, era costume dos antigos naquele tempo, chamar os filhos para dar a bênção que lhes pertencia. Então, chamou o primeiro filho, Rubem, era o primogênito, era o dono da primogenitura, do melhor da herança. Chamou, disse: Rubem, tu és a força da minha juventude, princípio do meu vigor. Excelente em alteza. Mas não serás mais o excelente. Perdeste a excelência, porque você subiu a minha cama e a contaminaste. Perdeu a excelência. Por quê? Porque ele desrespeitou seus limites e contaminou o leito do seu pai. Cometeu um ato ilícito. Ele já era velho, já, porque Jacó, quando faleceu, já tinha 100 e tantos anos. Rubem também não era criança, era velho, idoso. Ele talvez pensasse consigo: aquilo que eu fiz quando eu era moço, meu pai esqueceu, ele já está velho, nem lembra mais. Mas foi engano dele. Estava aquilo nos anais da vida dele escrito. Então o que fez Jacó? Lembrou dentro da sua mente. Leu: Rubens, tu és o meu primogênito, o princípio do meu vigor, o excelente em alteza. Não serás mais o excelente. Perdeste a tua excelência. Mas nós estamos aqui buscando a excelência, não é isso, irmãos? Não estamos aqui buscando aquilo que é de Deus? Existe alguma coisa mais excelente do que aquilo que é de nosso Deus? Pois não cantamos o hino que foi chamado, que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, buscando o quê? Estarem juntos, para não ter o que fazer. Vamos juntos, cerca de 120 pessoas reunidos no mesmo lugar, cantando e orando. E o que aconteceu quando eles estavam buscando? Era no dia de Pentecostes, a cidade cheia de gente, de todas as nações, que era a festa universal deles. O que aconteceu enquanto eles estavam ali reunidos? Os irmãos vejam que o ritual do culto dele não era como o nosso, mas eles estavam cultuando a Deus, louvando a Deus. E não tinham ainda o dom do Espírito Santo, porque não havia sido derramado sobre o homem. Mas era a promessa do Senhor Jesus. Disse: vocês não se apartem de Jerusalém, fiquem reunindo lá, até que do alto vocês sejam revestidos no poder.
que eles estavam buscando? Festa humana que eles faziam lá do Pentecostes? Não. Eles estavam ali, quem sabe, ajoelhados, falando: Senhor, cumpre a tua palavra. Envia o teu Espírito. O Senhor Jesus falou para nós que ele ia embora, mas ia enviar. E hoje já olha aí, quantos dias passaram e nós estamos aqui. De repente o que aconteceu? Um vento que soprou sobre eles. E entrou, irmãos, pelos vãos, porta de janela, línguas como que se fora de fogo. E o Senhor encheu do seu Espírito Santo. E eles começaram a manifestar as grandezas de Deus, a glorificar. Um cantava, outro falava em novas línguas. E assim encheu dos dons. Porque estavam buscando a excelência. Nós devemos buscar os dons, como cantamos o hino. Nós não viemos buscar dons aqui, na verdade. Viemos congregar e ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra, porventura, não estamos buscando as dádivas de Deus. O Evangelho não são novidades, boas novas. Bendito seja o Senhor. Para quem veio aqui interessado naquilo que é de Deus, hoje o Senhor te dá a condição de saber escolher o que é excelente que vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus é excelente. Quem não sabe, irmãos, não dá valor às coisas de Deus. Cantar um hino de louvor a Deus é se alegrar por uma música, uma canção. Mas quem está ligado com Deus, canta e louva a Deus. Ajoelhar, por exemplo, é como fazer uma reza. Joelha para cumprimento de obrigação. Mas quem sabe que vai falar com Deus, ainda que seja uma oração de tão pequenina, mas ajoelha sabendo, vou falar com Deus. É assim que a Irmandade está fazendo? Se é assim, a resposta está aqui. O Senhor vai nos dar a condição, irmãos, de saber escolher e aprovar aquilo que é excelente. Quantas vezes que o Senhor manda a palavra, derramando os dons dos céus pelo conhecimento, por ouvir, e aquilo que o Senhor derrama dos céus é espiritual. Não fala que vai curar da dor, não fala que vai abrir a porta, não fala que vai abençoar, que vai consertar, que vai... Nada da terra. Está falando espiritual como agora. O Senhor não está falando nada da terra, não, irmão. Ele está falando daquilo que é dos céus. E quantas vezes a pessoa ouvindo reprova? E quantos, se eu soubesse que a palavra era assim, hoje eu nem teria vindo. Perdi meu tempo. Gastei gasolina à toa. Este irmão é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não tem mais noção de valor. Mas seja aberto os teus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus. E que a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, entre nos corações de quem estiver ouvindo esta palavra. E aprenda a dar valor na excelência daquilo que vem de Deus. Se assim for, Deus nunca te deixará só, nunca te abandonará. E você vai produzir frutos de justiça, que é para a glória e louvor de Deus, irmão. Bendito seja o Senhor. E assim sendo, nós seremos chamados hoje, por Deus, de cooperadores do Evangelho. Cooperador é quem ajuda, irmãos. Quem faz trabalho em prol de alguma situação, está cooperando. Os irmãos querem ver quantas vezes acontece por aí. Um carro, ele acabou a bateria, por exemplo, não pega, não tem como. Então a pessoa está ali sozinha, empurrando para ver se faz pegar o carro. Está empurrando. Mas não consegue, porque o carro é pesado, a rua muitas vezes não é muito favorável. Então aparecem alguns cooperadores. Vem um do lado, outro do outro, começa a empurrar até que o carro pega e vai embora. Hoje o Senhor faz de nós cooperadores. Quando vê que a força está acabando, que está vindo o desânimo, então vem os cooperadores. O pai ora pelo filho.
filho, a mãe ora pela filha, a filha ora pela mãe. O servo de Deus que atende o culto ora pelo povo, o povo ora por ele. Vamos cooperar, vamos ajudar, porque nós temos um objetivo, irmãos, vencer as dificuldades e alcançar as virtudes de Deus. Não é busca de dons, mas é busca do maior dom, a palavra de Deus. Quem veio buscar a palavra, receba agora a palavra que te traz o conhecimento. Este conhecimento produzirá em nós a sabedoria, e a sabedoria nos vai dar a condição de eleger e aprovar aquilo que é excelente. Quem perde essa qualidade aprova o que não tem valor nenhum. É como a pessoa que perdeu o juízo. Acha um caco de vidro, põe no bolso pensando que é coisa preciosa. Mas aquele que tem noção das coisas, só guarda no bolso o que tem valor. Dá para guardar a palavra de hoje no coração? Se der, saiba que estarás guardando aquilo que inspira em nós o conhecimento para aprovarmos aquilo que é excelente, que vem de Deus. Irmãos, Lucas teve um trabalho maravilhoso. Ele viveu com Paulo, era médico, e era um servo de Deus, como se fora um apóstolo, porque cooperava, estava junto. Quando o Senhor me deu a graça de dedicar-se integralmente pela obra do Evangelho, o que ele fez? Ele disse, eu vou escrever um Evangelho também. Porque João escreveu, Mateus, Marcos. Eles viveram com o Senhor, eu não vivi. Mas eu vou levantar as informações. E começou um trabalho de pesquisa, de busca. Por onde ele sabia que o Senhor tinha andado, ele ia lá, perguntava, e foi escrevendo. Quando ele compôs o Evangelho de Lucas, que é riquíssimo em informações e detalhes da obra de salvação de Cristo e dos apóstolos nos seus trabalhos, quando ele escreveu aquilo, ele, para começar, ele escreveu para Teófilo, fiel. Disse, ó excelente Teófilo. E mandou para ele ler. Por que ele chamou de excelente? Porque ele sabia que Teófilo sabia aprovar as coisas excelentes. Olha, irmãos, se Deus nos der este dom hoje, de aprovar aquilo que é excelente, ninguém despreza mais conselho nenhum de Deus. Ninguém reprova mais. Porque quem não tem essa visão é cego. Mas quem não é cego, ou quem está com a vista, ainda que perdendo um pouco, ainda que um pouco turva, seja liberta a tua visão espiritual e aumentada agora, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.